pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Esse é a última parte que nós vamos falar do Simple Past, tá ok? E aí eu trouxe um exercício que a gente vai resolver junto, algumas partes do exercício, e as outras eu vou deixar para vocês resolverem para praticar, tá certo? E aí vocês podem usar esse vídeo como uma base, e sempre que tiver dúvida, pode voltar para o vídeo, né, para tirar essas dúvidas, tá certo? Então, basicamente, o exercício que vocês estão vendo é esse aí, Worksheet Regular and Irregular Verbs. A gente vai trabalhar com o passado, né? E nós vimos durante os vídeos que o passado, ele depende muito do verbo. Ou seja, depende se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. E aqui eu trouxe alguns para a gente trabalhar, tá certo? E aí, esses verbos que eu trouxe aqui, eles misturam, né, regulares com irregulares, mas basicamente os irregulares. Por quê? Porque os verbos regulares, nós aprendemos que eles são, digamos, mais fáceis porque eles têm uma regra, não é? Que é justamente colocar ed. Então, como ele tem uma regra, é só você seguir a regra para todos, não é? Colocando o ed. Lembre que tem uma diferençazinha dependendo da terminação do verbo, não é isso? Se o verbo termina, por exemplo, com e, só coloca o d, por exemplo, né? Se ele termina naquela sequência consoante, vogal, consoante, tem que duplicar a última letra, se a última sílaba for tônica, né? No caso de verbos com duas sílabas, né? Dissílabos ou mais. E eles seriam mais fáceis no sentido de eles terem uma regra que serve para todos, tá ok? No caso aqui eu trouxe os irregulares justamente porque eles não têm, né, uma regra, digamos assim. Então, é interessante trabalhar com eles por conta disso, né? Porque realmente a prática é que vai fazer você conhecer os verbos. Então, essa primeira questão diz assim, ó, write the past simple form of each verb. Então, ele quer que você escreva a forma do passado de cada verbo, tá? Então, para você fazer isso de fato, tem que usar a tabelinha, que é a tabelinha com os principais verbos irregulares do inglês, né? Porque cada um deles vai ter uma forma. Então, por exemplo, o verbo do, que é um verbo fazer, no passado, né, não existe nenhuma regra para ele, né? Ou seja, por exemplo, nesse caso, não adianta colocar ed, não é? Então, tem que saber qual é a forma de do no passado. Did, tá ok? Então, se eu quero dizer eu fazia, né, ou então eu fiz, então seria I did, tá ok? Buy é o verbo comprar. Como é buy no passado? Mesmo caso, não tem regra, tem que saber qual é a forma, né? Então, nesse caso aqui, é bought, tá ok? Então, por exemplo, pegando aqui a número 1 para fazer um exemplo. I did the exercise. Eu fiz o exercício, por exemplo, né? I did the exercise. Eu fiz o exercício. Bought. Vamos pegar no passado, mudar o sujeito. You bought. Você comprou, né? You bought a present. Você comprou um presente. Não é isso? Terceiro verbo, que é o verbo come. Come é o verbo vir. Pode ser também o verbo chegar. Então, nesse caso aqui, ele é simples porque você só vai trocar uma letra. Ao invés de ser O, come, né, a letra O, vai ser a letra A. Então, agora se transforma em came. Come, came. Tá certo? Então, por exemplo, I came to the class. Ou seja, eu vim para a aula do passado, tá? Ou então, dependendo da frase, do contexto, né? Pode ser eu vinha para a aula. Do mesmo jeito no exemplo 2, pode ser eu comprei um presente ou eu comprava um presente, depende do contexto, porque aqui a gente está trabalhando com frases soltas, não é só exemplos, tá? Hear é o verbo ouvir. Então, no caso do verbo ouvir, ele vai ser essa mesma forma, só que se você acrescenta um D. Então, vai ser heard, certo? Por exemplo, I heard, eu ouvi, I heard the bell, eu ouvi o sino, ou então eu ouvia o sino, ok? No caso do verbo feed, que é o verbo alimentar. Como é que eu coloco alimentar no passado? Nesse caso, você tira a letra E. São duas letras S, você deixa só uma. Então, agora fica fed. Feed e fed.
Então, agora eu vou ter, por exemplo, I fed the dog. Então, eu alimentei o cachorro, ou eu alimentava o cachorro, ok? Hurt, hurt, que é o verbo machucar, pode ser o verbo ferir, ok? Ele é interessante porque ele não muda, é igual. Como é que eu vou saber, então, se o presente, que é hurt, e o passado também é hurt, como é que eu vou saber se está no presente ou se está no passado? Só tem como eu saber pelo contexto, né? Quando a frase estiver sendo dita dentro de uma situação, aí é que, de fato, eu vou saber se aquela situação é presente ou se aquela situação é passado. Então, por exemplo, Julia hurt herself. Julia hurt herself. Julia se machucou, tá? Então, como é que eu sei que aqui está no passado? Porque se fosse no presente, como nós estudamos, né? Julia é terceira pessoa. Então, aqui teria que ter um S. Julia hurts herself. Se tivesse o S, sim, estaria no presente, não é? Então, Julia se machuca. Agora, aqui não. Sem o S, ele está no passado, porque a terceira pessoa, né? No passado não tem essa regra do S. Então, Julia hurt herself, ok? Às vezes, pode aparecer também, como a gente já conversou, os advérbios, que são justamente as palavras que vão ajudar, digamos assim, a contextualizar a situação. Então, yesterday, é ontem, não é isso? Então, a palavra ontem, yesterday, me ajuda a me situar no tempo, né? Se é presente, passado ou futuro. Nesse caso aí, passado, porque é yesterday, tá? Então, Julia hurt herself yesterday. Julia se machucou ontem, ok? Forget, forget. O verbo aqui, que é o forget, gente, ele é formado por uma preposição, que é o for, certo? E o verbo get. Ele é a junção de duas palavras, pelo menos a estrutura, são duas juntas. E aí você só vai colocar o get no passado, tá? Porque o verbo get, ele existe sozinho. E a mesma forma dele no passado é a mesma forma de forget. Você só troca uma letra. Então, forget vai ser forgot, ok? Nos Estados Unidos eles pronunciam mais aberto, forgot, forgot, certo? Na Inglaterra que seria mais fechado, forgot. Mas é questão mesmo de pronúncia. Então, forget é o verbo esquecer. Então, você pode dizer assim, he forgot the keys. Ele esqueceu as chaves. He forgot. Ele esqueceu, ok? He forgot the keys. Ele esqueceu as chaves. Write. Write é o verbo escrever. Aqui você só vai mudar uma letrinha, tá? Olha só. Wrote. Ao invés de ser write com I, vai ser wrote com O. Então, vejam que, apesar de ser, né, cada verbo ter a sua própria forma e ter uma mudança, não é uma mudança também muito drástica, né? Poucos verbos têm uma mudança muito drástica assim. A maioria deles, de fato, só tem uma mudançazinha simples ali, tá? Então, write, wrote, mudou apenas na escrita, mudou apenas uma letra, né? Da letra I para a letra O, e na pronúncia mudou o fonema, né? Mudaram-se fonemas. Então, write, write, e ali ficou wrote, ok? Então, nesse caso aí, write, wrote, que é o verbo escrever. Então, por exemplo, I wrote a letter. Eu escrevi uma carta. I wrote a letter. Eu escrevi uma carta, ok? Próximo verbo é o verbo think. O verbo think é o verbo achar ou o verbo pensar. Então, no passado, ele vai ter essa forma aqui. Thought. I think, I thought. Então, eu achei, ou então eu pensei no passado, né? Então, por exemplo, I thought of you. Eu pensei em você. Vamos colocar semana passada, para ajudar a marcar o passado, né? I thought of you last week. Ou seja, eu pensei em você semana passada. I thought of you last week. Eu pensei em você semana passada, ok? Speak, speak. Passar de speak, você vai mudar também uma letra, tá?
na verdade, uma sai, né? Duas saem, na verdade, e aí entram mais duas, e você rearranja um pouco, né? No lugar de EA vai entrar o O, e no final vai entrar a letra E, certo? Então, spoke, que é o verbo falar. Então, quando você diz I spoke to him, eu falei com ele. I spoke to him. Eu falei com ele. Ok? Então, aqui são exemplos que eu estou dando, não é, do verbo, não só transformando o verbo para o passado, mas também colocando uma frase para poder contextualizar, para poder você ver como que ele funciona dentro de uma frase, tá ok? Esses aqui, que vão de novo do número 1 ao número 10, eu vou deixar para vocês fazerem, que eu vou anexar essa folha lá, esse documento lá no Google Classroom, tá ok? Você tem 10 verbos, também são irregulares. Aí você tem begin, find, tell, steal, swear, take, let, keep, freeze e do. São os verbos que você tem. E aí você tem que pôr no passado. Se você quiser criar uma frase com o verbo, é interessante porque é uma prática a mais, não é? Ajuda você a memorizar e ajuda você a trabalhar também outras questões da linguagem, tá ok? Então esses aí eu não vou fazer, vou deixar para vocês. Seguindo aqui, nós temos mais frases, ok? Estão na afirmativa, tem uma ou outra na interrogativa ou negativa. Então aqui você tem, por exemplo, fill in the blank with the past simple form of the verb in parentheses. Então, mesmo que você não entenda muito bem, né, o que está pedindo a questão, pela estrutura, você vai entender, né? Porque a estrutura, ela vai te ajudar. Então, nesse caso aqui, você tem, por exemplo, né, um verbo que está entre parênteses e tem um espaço. O que é que você tem que colocar? Colocar o verbo dentro do espaço. Só que tem que colocar o verbo de maneira adequada, de maneira como a questão está pedindo. Então, aqui nesse caso, a questão pede o past simple, não é? Que é justamente o passado simples que nós estamos estudando. Então, quando eu digo na número 1, a mosquito, aí o verbo é bite e depois tem me, o complemento é me. Então, a mosquito bite e me. Eu quero dizer no passado, eu quero dizer que um mosquito me picou ou me mordeu. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar esse verbo aqui, bite, e vou colocar ele aqui, ó. Então, aqui dentro ele vai estar no passado. Qual é o passado de bite? É bit. Então, agora sim, eu vou apagar o bite e agora sim fica tudo ok. A mosquito bit me. Ou seja, o mosquito me picou, me mordeu, por exemplo, tá? Geralmente, em inglês, o verbo bite é o verbo morder. Mas a gente, porque é mosquito, não fica legal a gente traduzir morder, não é? Melhor picou. A mosquito bit me, ok? Então, aí foi para o passado. Número 2, grandpa, que é o vovô, né, o avô, o vovô. Aí o verbo que está entre parênteses é catch, que é o verbo, pode ser o verbo pegar, tá? E aí o complemento é ate fish on our fishing trip. Ou seja, o vovô pegou, tem que colocar catch no passado, tá? Então, pegou 8 peixes na nossa pescaria, na nossa viagem de pescaria. Então, esse catch que está aqui, né, ele vai ter que vir para cá, só que no passado. Qual é o passado de catch? Caught. Passado de catch é caught, ok? Então, Grandpa caught 8 fish on our fishing trip. Então, Grandpa, que é o vovô, pegou 8 peixes na nossa viagem de pescaria, ok? Number 3. When Whitney stepped in the gun, her flip-flop, aí tem stick, tem o not, para dizer que o stick tem que estar na forma negativa, e depois tem to it. Então, aí a ideia é o seguinte, ó. When Whitney stepped in the gun, ou seja, quando Whitney pisou no chiclete, sua chinela, aí tem stick, que é o verbo grudar, ou o verbo pregar, né? E depois tem nela, né? No caso, nele, porque é no chiclete, né? Então, quando Whitney pisou no chiclete, a sua chinela não grudou nele, né? Não grudou no chiclete. Então, não grudou, não ficou preso, não agarrou. É essa a ideia. Só que ele está pedindo para colocar na negativa, tá ok? Então, como que ficaria aí? Vamos analisar. Quando a gente trabalhou lá no presente, quando a gente também trabalhou é,
No passado também, né, no próprio passado, a gente viu que os verbos, quando a gente vai fazer negativas, quando a gente vai fazer interrogativas, muitos tempos verbais no inglês precisam de auxiliares. E aqui é um caso, né? O passado precisa de um auxiliar. E cada tempo verbal tem seu próprio auxiliar. Então, o presente tem um auxiliar, o passado tem o seu auxiliar, e aí vai. Como aqui é uma negativa, eu vou precisar desse auxiliar. A maneira que a gente estava fazendo até agora era só colocar o verbo no passado. Então, por exemplo, stick. Se eu tivesse colocado no passado, ia ser stuck. Trocava o i pelo u, né? Stick, stuck. Só que aqui não vale, porque a gente está fazendo negativo. Na negativa, o verbo que está no parênteses não vai mudar. Ele vai continuar sendo stick. Ele não muda. Só muda se fosse na afirmativa. Então, o que é que vai entrar agora? Vai ter que entrar o auxiliar para fazer o papel do verbo principal. Então, auxiliar é o did, tá ok? Que o did é o auxiliar do passado. Como é na negativa, então o not vai vir na sequência. E agora eu coloco stick normal, sem ir para o passado. Porque o did já está aí fazendo o papel do passado. Então o verbo principal não precisa fazer mais esse papel, porque o verbo auxiliar já está fazendo. Até o próprio nome já diz, não é? Verbo auxiliar, ele auxilia. Então, de fato, ele não precisa, o verbo principal não precisa desempenhar o papel, porque o verbo did já está desempenhando. Então, agora sim. When Whitney stepped in the gum, her flip-flop did not stick to it. Então, quando Whitney pisou no chiclete, sua chinela não ficou presa nele. Aqui nós vimos também que há uma possibilidade de juntar o did e o not, não é isso? Se aí você quiser escrever uma frase mais informal. Então aqui ficaria didn't. When Whitney stepped in the gum, her flip-flop didn't stick to it. Então, quando Whitney pisou no chiclete, seu chinelo não ficou preso nele. Então, mesmo caso, só que tá mais informal por causa do didn't, tá ok? Número 4, they, aí tem o verbo wake, né? Geralmente o verbo wake, que é o verbo acordar, ele vem seguido de up, então geralmente é wake up, tá? E aí tem a continuação, né? At 4:30 a.m. to catch their seventh flight. Então a ideia é para dizer que eles, aí tem que usar o verbo acordar, 4:30 da manhã para pegar o voo, né? Às 7. Então a ideia é para dizer que eles acordaram às 4:30 da manhã para pegar um voo de 7 horas da manhã, tá? Então eu tenho que colocar wake no passado. Como é que fica wake no passado? Woke, certo? Trocou a letra A pela letra O. Woke. They woke up at 4:30 a.m. to catch their seventh flight. Ok? Ou seja, eles acordaram 4:30 da manhã para pegar o voo às 7 horas. Ok? Number 5. We tem o verbo fly, ok? From New York to Atlanta for the conference last month. Então, nós, aí o verbo é voar, de Nova York para Atlanta, para a conferência do mês passado. Então, a ideia é voar, e aí você vai colocar no passado. Fly. Qual é o passado de fly? Flew. We flew. We flew from New York to Atlanta for the conference last month. Então, nós voamos de Nova York para Atlanta para a conferência mês passado. Olha aqui, ó, o mês passado está ajudando a marcar o tempo, né? Está ajudando a marcar que aí se trata do passado, ok? We flew. Dando sequência. Number 6. My stomach, I think, feel strange for hours after I ate that old bread. Então, aqui você tem meu estômago, aí o verbo feel, que é o verbo sentir. Então, meu estômago se sentiu estranho, strange, né? Por horas, for hours. Então, meu estômago se sentiu estranho por horas depois que eu comi aquele pão velho. After I ate that old bread. Então, nesse caso aqui, a segunda parte da sentença já está no passado, né? I ate that old bread, já está no passado. Então, essa primeira precisa ir para o passado. Como é que eu coloco feel no passado? Tem que saber a forma dele.
Passado de feel, felt, ok? Então, my stomach felt strange for hours after I ate that old bread. Meu estômago se sentiu estranho por horas depois que eu comi aquele pão velho. Number 7, Stephanie, aí tem um espaço, o verbo é give, depois você tem her sister a CD for her birthday. Então, a ideia é dizer que Stephanie, o verbo é give, que é o verbo dar, só que tem que ir para o passado. Então, Stephanie deu a sua irmã um CD de aniversário, ok? Pelo aniversário dela, da irmã. Então, aqui eu tenho que colocar give no passado. Troca só uma letrinha, né? Ao invés de ser give, vai ser gave, né? Você vai trocar na pronúncia os fonemas também, né? Aí vai ser e, give, vai ser gave, vão ser dois fonemas, né? E, gave, ok? Stephanie gave her sister a CD for her birthday. Então, Stephanie deu à sua irmã um CD pelo seu aniversário, pelo aniversário dela, ok? Ben and Matt, agora é plural, mas no caso do inglês, no passado não importa se é plural, se é singular, o verbo não vai ter variação nenhuma, ok? E aí você vai ter que colocar make, só que na negativa, igual nós fizemos agora há pouco, né, em outro exemplo mais acima. Então, a ideia é Ben and Matt make not a movie about a really smart janitor at Harvard, ok? Então, você vai seguir a mesma ideia. Qual é a mesma ideia? Como ela é uma sequência negativa, ela vai precisar de um auxiliar. E aí a gente já viu que o auxiliar aqui para o passado é did, ok? O verbo que é make, aliás, depois de did tem que ter um not, e o verbo que é make não muda. Ele só mudaria para o passado se ele tivesse na afirmativa, e aqui não é afirmativa, né? Aqui é negativa. Então, do mesmo jeito, você pode ter Ben and Matt did not make, ou você pode juntar o did e o not e ter didn't. É isso? Você pode ter aqui didn't sem problema nenhum, ok? Então, Ben and Matt didn't make a movie. Ou seja, o Ben e o Matt não fizeram um filme sobre um zelador muito esperto em Harvard. Então, mesmo caso que você está tendo da sentença passada, ok? Que era negativa. Esse aqui eu vou deixar separado para poder não ficar igual a outra. Did e not, eu vou deixar separado. The dog, agora, né, tem o verbo dig, e agora tem a hole in the yard. Agora tem dois espaços. Por que tem dois espaços? Porque a sentença é interrogativa, tá ok? Então, geralmente, quando a sentença é interrogativa, antes do sujeito, que nesse caso é the dog, tem que vir o verbo auxiliar. Lembre, para fazer perguntas e para fazer negações, você precisa do verbo auxiliar. Nesse caso é o did. Como é uma pergunta, então did tem que vir antes do sujeito. Então, aqui vai virar did. O espaço vai dar lugar a did. Did the dog. O verbo dig não vai mudar, porque é interrogativa. Did the dog dig a hole in the yard? Ou seja, o cachorro cavou um buraco no quintal. Então, o dig não mudou. Se ele fosse mudar na afirmativa, ele seria dug. Dug. Trocaria o i pela letra u. Nesse caso aqui, ele não mudou porque é uma interrogativa. E a interrogativa não muda porque o did, que está lá no começo, já está fazendo o papel de indicar o passado. Então, o verbo principal não precisa fazer essa indicação, ok? Did the dog dig a hole in the yard? O cachorro cavou um buraco no quintal. Essa é a pergunta sendo feita no passado, tá ok? Number 10, I stepped. Ó, stepped é um verbo regular, tá vendo? Termina em ed. Ó, é o verbo pisar. Então, aqui é pisei, eu pisei, não é? Termina em ed. O verbo mesmo é step, é até a letra P. Por que que ele tem outro P? Porque antes de acrescentar o ed, né, eu vi que ele termina, ó, step. Ó, step, ele termina em consoante vogal consoante, tá vendo? Ó, P, E, P.
Então, por causa disso, eu tive que acrescentar outro P e depois é de I stepped in the hole. Eu pisei no buraco. E break, que é quebrar, e ankle, que é o tornozelo. E quebrei. Qual é o passado de break? Broke. I stepped in the hole and broke my ankle. Então, eu pisei no buraco e quebrei meu tornozelo, ok? Pronto, essa aí eu não deixei nenhuma para vocês fazerem, porque eu queria mostrar todos os verbos que apareceram. Essa próxima é bem parecida. Fill in the blanks with the past simple form of the one of the following verbs. Go, be, see, drink, swim, eat, fall, get, blow, and hit. And some verbs may be used more than once. A ideia aqui é completar também, só que agora é um texto. Essa tem um grau de dificuldade um pouquinho maior porque você não vai seguir a ordem, não é? Por exemplo, o primeiro verbo lá da questão é go. Significa que ele vai para o primeiro espaço? Não. Tem que ver onde é que cada verbo vai de acordo com o contexto, tá ok? Além disso, go, be, see, os verbos que estão lá em cima não estão no passado. Tem que colocar no passado, tá ok? Então aqui diz o seguinte, ó. Alicia's birthday party, aí tem um espaço, a lot of fun. Ou seja, a festa de aniversário de Alicia tem um espaçozinho, aí depois muito divertida. Qual é a ideia que eu estou querendo dizer aqui? É que a ideia foi muito divertida. Então, foi, né, é o verbo to be, só que no passado, tá ok? Verbo to be no passado tem duas formas, pode ser was, ou pode ser were, ok? Was é mais para o singular e were é mais para o plural. Como aqui eu estou falando de uma festa, então é singular. Então aqui vai ser was. Alicia's birthday party was a lot of fun. Ou seja, a festa de aniversário de Alicia foi muito divertida, ok? We, aí tem um espaço, also happy to be together. We, nós, aí tem que usar o verbo agora, não é? Also happy. Nós todos, né, muito felizes de estar juntos. Mesmo caso, é o verbo to be de novo, tá ok? Só que aí pode ser was, como eu falei, pode ser were, né? Tem duas formas. Depende do sujeito. Como o sujeito aqui é we, sempre que o sujeito for we, a gente conjuga com were. We were, certo? Então, we were so happy to be together. Ou seja, nós estávamos muito felizes de estar juntos. O I de novo, não é, na frente, só que tem um espaço, aí tem for a walk on the nature trail. Então, nós, aí tem um espaço para colocar um verbo no passado, caminhada na natureza, né, numa trilha. Então, aí, qual é a ideia? Aí você tem que pegar mais alguns verbos lá de cima, né? Tem go, e aí vai. O melhor aqui seria go, no sentido de que nós fomos, né, fazer uma caminhada, fomos para uma caminhada. Go é o verbo, só que go está no presente, tem que ir para o passado. Qual é o passado de go? Went, we went, nós fomos. We went for a walk, nós fomos, né, para uma caminhada. We went for a walk on the nature trail, nós fomos para uma caminhada na natureza, na trilha, numa trilha natural. Where we a snake, onde nós, aí tem um verbo, depois tem uma cobra, né? Dos verbos que estão lá em cima, vai ser o verbo ver. Então, onde nós vimos uma cobra. Então, ver, que é o verbo see, é esse aqui, né? Where we see, só que see não está no passado. O passado de see é saw, where we saw a snake, onde nós vimos uma cobra, ok? Depois, then we in the lake. Depois, né, then, que é depois, ou pode ser então nós, aí tem um espaço, né, no lago. Geralmente, o que a gente faz no lago? Dos verbos que tem lá em cima, o mais adequado é nadar, swim, né, swim. E aí, você vai colocar no passado de swim, swam, com A, tá certo? Às vezes até confunde a pronúncia, swam, swam, é bem parecida a pronúncia no passado e no presente, ok? Mas muda o I para o A, ok? Swam in the lake. Então, then we swam in the lake. Então, nós nadamos no lago.
Na sequência, that, aí tem um espaço de novo. Fun until Joey, aí tem um espaço de novo. Off the rope swing. Então, that, aí tem um espaço fun until Joey. Então, isso é alguma coisa divertido até que Joey fez alguma coisa, né? Então, isso estava divertido. Verbo to be de novo. Então, pode ser was ou were. Só que como é that, que é o singular, não pode ser were. Vai ser was. That was fun until Joey off of the rope. Until Joey caiu da corda, né? Até que ele caiu da corda. Então, caiu aí, vai ser, ele estava balançando no lago, né? Com a corda, e aí ele caiu. Então, nesse caso aí, você vai colocar fall no passado. Fall é esse verbo aqui, só que ele tem que ir para o passado. Aqui você troca a letra. Fell, ok? That was fine until Joey fell off the rope, ok? Swing, até que ele caiu da corda, ok? And his head. Então, ele caiu e fez alguma coisa com a cabeça, né? Nesse caso aqui vai ser o verbo bater. Bater. Que é o verbo hit. Hit his head. Então, ele bateu com a cabeça. Nesse caso aqui, né, não tem mudança. Hit, no presente, é a mesma coisa, né, do passado. Hit também, ok? And hit his head. Próximo. Then we decided to stop swimming and Alicia opened her gifts. Então, nós decidimos parar de nadar e a Alicia abriu os seus presentes, tá? Então, ó, decided, não é? Tá no passado, termina em ED, é regular. Por isso que eu não trabalhei, porque eles são muito parecidos, tá? Por isso que eu deixei o exercício mais para os irregulares. We decided to stop swimming and Alicia opened, ó, opened, também tá no passado, né? Opened her gifts. Então, ela abriu os seus presentes. She, aí tem um espaço, lots of great presents. Então, ela, aí tem um verbo, muitos presentes ótimos. Então, como é um aniversário, então ela ganhou, né? Podemos traduzir assim. Desses verbos lá de cima, o melhor que vai encaixar é o verbo get. Só que como é get no passado, troca a letra E pela letra O e fica got, ou então got, depende do sotaque. Então, she got lots of great presents. Ou seja, ela ganhou muitos presentes legais ou muitos presentes bons, né? A tradução pode variar. Then we decided, não, perdão. Depois de presents, after. After that, she out the candles. Então, depois disso, ou seja, depois que ela abriu os presentes, aí she, que é ela, não é? Depois tem um espaço, out the candles on her cake. Ela fez alguma coisa com as velas no bolo. No aniversário, o que, que a gente faz com as velas do bolo? Sopra, não é? Então, aí nós vamos ter blow. Só que blow não está no passado. Qual é o passado de blow? Blew. Troca um fonema, né? Na escrita, troca uma letra, ok? She blew out the candles on her cake. And we cake. E nós, bolo. O que é que a gente faz com bolo? Come. Então, comer é eat. Só que eat também não está no passado. Qual é o passado? Ate. We ate cake, ok? Nós comemos bolo, ok? Depois tem soda and played games. Soda é refrigerante, é bebida. Então, com bebida, né, a gente vai beber. Então, aqui a gente vai ter drink. Só que no passado, troca o i pelo a. Então, não vai ser drink, vai ser drank. Então, we ate cake, drank soda and played games. E jogamos, né, videogame, ou jogamos jogos até escurecer, until dark, ok? Mesma coisa vocês vão fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem, com esse texto aqui, tá? Dear Mom, e aí é o mesmo caso. Só que os verbos são outros, só que são também irregulares, tá? É o verbo see, go, ride, get, throw, be, have, eat, make, são esses verbos aí. E a ideia agora é outra, né? É como se fosse uma carta para a mãe, não é? Porque começa com Dear Mom, a querida mamãe. E aí vai escrever algumas coisas nesse sentido, tá ok?
Vou deixar, então, para vocês completarem esse aí, e aquela primeira questão que ficou faltando, e aí a gente encerra esse assunto, tá? Por hoje, então, é só.